Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai dar sequência aos nossos conteúdos sobre os conflitos na África, falando do conflito que aconteceu no Sudão e no Sudão do Sul, e da Primavera Árabe. Então, pegue a sua apostila, pegue o seu caderno e me acompanhe em mais essa aula. Bom, pessoal, o Sudão e o Sudão do Sul está localizado ali na região nordeste da África, observem aí no mapa. Essas duas áreas aí é que corresponde ao antigo Sudão, que hoje é Sudão e Sudão do Sul. Então, a área em vermelho, Sudão do Sul, a área um pouquinho mais clara, mas não rosada, é o Sudão, tá? O Sudão, ele é um país com uma história muito rica, até porque ali na região norte do Sudão a gente consegue encontrar pirâmides, porque aquela região fez parte do Império Egípcio, então lá nós encontramos pirâmides. É um país que é cortado pelo Rio Nilo também, então ele tem uma importância histórica muito grande. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, os britânicos que conquistaram esse território do Sudão, eles saíram do Sudão e a partir daí houve uma sucessão de guerras civis por motivos religiosos, envolvendo os islâmicos, os muçulmanos, que a gente já viu um pouco na aula passada, cristãos e populações com religião nativa. Tá? Então, pessoal, primeiro vamos entender uma coisa. O islamismo ele tem uma divisão muito importante. Tá? O islamismo é a doutrina do profeta Maomé. Eu já comentei isso para vocês, né? É uma religião monoteísta, ou seja, um Deus só. Não é igual os gregos que tinham um panteão de deuses ou os romanos. Então, um Deus. E abraâmica. Abraâmica porque o Abraão é uma figura presente tanto no judaísmo, cristianismo e islamismo, tá? Mas, pessoal, o islamismo ele tem uma divisão que é entre os sunitas, que é em torno de 90% da população islâmica, e os xiita, que são em torno de 10%. Tá? Vou fazer uma analogia bem grosseira aqui, tá, pessoal? Vamos imaginar, pegar o caso do Brasil. A população do Brasil ela é cristã, majoritariamente cristã. Mas uma porcentagem é católica e uma porcentagem ela é protestante, ela é evangélica. Qual o efeito disso? É uma diferença entre doutrina. Então, por exemplo, o católico, ele tem o culto a Maria, tem o culto aos santos. O evangélico não tem isso, ou a grande maioria não tem. Então, é uma questão de doutrina. A crença é a mesma, a denominação cristã é a mesma, mas o que muda é a doutrina. É a mesma coisa ocorre aqui no Islã. Tá? Eles têm a mesma visão. Entretanto, quando Maomé morreu, houve uma divisão, essa separação, porque uma parte diz que o sucessor de Abraão era Ali, o seu cunhado, então são os xiitas, e a outra parte diz que a sucessora era uma outra parente do Abraão, do Maomé, perdão, que era Fátima, que daí vai dar origem a até uma outra denominação que são os fatimidos. Existe essa divisão, tá, gente? E assim como já teve conflitos entre católicos e protestantes, um exemplo disso é o caso da Irlanda. Irlanda do Norte, um país é católico, o outro é protestante. Houve guerras para separar esses países, tá? Há também conflitos envolvendo os sunitas e os xiitas, tá? É, então, em alguns casos, eles vivem em harmonia. Existem países que a maioria esmagadora é sunita, e a grande maioria, porque 90% da população é sunita. Existem outros países que são xiitas, como por exemplo o Irã. A grande maioria do Irã é xiita. Tá? Mas é basicamente uma diferença de doutrina, que muda algumas poucas coisas. Tá? Mas isso significa que tem conflito entre esses dois povos, tá? Entre sunitas e xiitas, beleza? É mais complexo do que isso, tá, gente? Mas a gente vai gastar uma aula inteira falando disso.
e não é o espaço aqui agora, só para deixar bem claro que existe essa divisão, tá bom? Bem, então vamos voltar agora para o Sudão. As origens do conflito no Sudão é que no norte do Sudão a maioria da população é sunita e faz parte, embora não geograficamente, mas a gente pode falar culturalmente, daquela África islâmica, aquela África ao norte. Aliás, pessoal, estava esquecendo de dar um recadinho para vocês. Na terça-feira, dia 4, teve uma explosão em Beirute, a capital do Líbano. Acho que algumas pessoas já viram, uma explosão bastante violenta. E até o dia que eu gravo essa aula, que é no dia 5, na quarta-feira à noite, eu não sei ainda, não foi lançado os motivos dessa explosão. Algumas pessoas falaram que foi depósito de armas, outras falaram que era um depósito de explosivos, outras falam que era de um grupo terroristas, mas falaram também que pode ser um depósito de fertilizante, que é explosivo, e que estava mal armazenado. Tá? Mas de toda forma, foi uma explosão violentíssima, teve vários mortos, um raio de destruição muito grande, tá? Mas é só digressão. Vamos voltar aqui para o conflito no Sudão, tá? Então, no norte do Sudão, a maioria da população ela é sunita e ela impõe a sua religião às pessoas que moram ao sul, que são xiitas, essa outra denominação do islamismo, cristãos ou que são praticantes de religiões locais. Então, religiões menores, mas que há alguns praticantes ali no sul. O que significa impor religião? Eles convertem à força. Eles chegam lá, a partir de agora vocês são sunitas, vocês têm que é, seguir a doutrina sunita, rezar 5 vezes ao dia, virado para Meca, enfim, uma série de coisas. Então, o conflito no Sudão ele tem esse plano de fundo religioso, onde a população sunita impõe a sua religião a uma minoria xiita, cristã e praticantes de outras religiões. Então, para a gente ver qual que é o problema do Sudão, vamos voltar na Primeira Guerra Civil. Tá? Entre 1962 e 1972, aconteceu uma guerra civil, ou seja, uma guerra entre a população do Sudão, do país Sudão, onde o ditador o Ibrahim Aboud, que é essa pessoa que vocês estão vendo aí, ele tentou islamizar, ou seja, converter forçadamente a população do sul. Aquilo que eu falei, ó, a partir de agora você é um islâmico, não só islâmico, islâmico sunita, tá bom? E esse conflito, que durou 10 anos, ele terminou com um acordo de paz. E, e ele visava também dar uma autonomia maior ao sul. Tá? O que é uma autonomia maior? Olha, vocês ainda fazem parte do Sudão, vocês respondem ao governo central, da capital, que é Khartoum, mas vocês têm uma série de liberdades políticas, onde, por exemplo, escolher os administradores locais, porque nem isso eles tinham. Tá? Então, esse foi a primeira guerra civil no Sudão. O que acontece? Logo após, em 1983, começa uma segunda guerra civil, e ela vai até 2005. Então, pessoal, percebam aqui que foram apenas 11 anos de paz. 10 anos de guerra, 11 anos de paz e depois mais um longo período de guerra. Esse conflito no Sudão, pessoal, é um dos mais sangrentos da história. Tá? 2 milhões de mortos, 400 mil refugiados, 4 milhões de desabrigados. É muita gente. Tá? E como se não bastasse o conflito entre o norte e o sul, a gente teve essa figura do Omar al-Bashir, que é o antigo ditador do Sudão. Foi ditador de 1989 até 2019. Então, aí, mais de 30 anos no poder. O Omar Bashir ele deu um golpe de Estado. O que são golpes de Estado? Eu falei que nesses países da África não havia uma sucessão democrática do poder. O que eu quero dizer com isso? Nos países democráticos, se você está insatisfeito com um presidente, há maneiras de você destituí-lo.
Então, no Brasil, a gente teve recentemente um caso de impeachment. Você pode, na próxima eleição, eleger um novo representante. Nesses países onde você tem ditaduras, normalmente a sucessão de poder é feito ou de maneira familiar, eu já citei casos para você, o vô passa o poder para o pai, que passa o poder para o filho. Ou é de um grupo específico, porque é um grupo militar, por exemplo, que tem uma ideologia muito semelhante, ou a sucessão é por conta de golpe de Estado, pessoas, grupos armados pegam em armas e derrubam o governo por conta da força, uso da força. Foi o que aconteceu no Sudão. Então você já tinha uma guerra entre o Sudão e o Sudão do Sul, e você tem o golpe do Omar Bashir, que se tornou ditador entre 89 a 2019. Em 2019, ele foi destituído do poder, tá? Ele foi retirado do poder por conta das suas ações. O Bashir, ele foi denunciado ao TPI. Lembra que eu falei do TPI que aconteceu lá em Ruanda? Aquele tribunal internacional para julgar os crimes que aconteceram em Ruanda? Então, ele foi denunciado ao TPI. Acho que ele foi a única pessoa denunciada durante o exercício do poder. A grande maioria é denunciada depois que ele sai do poder, porque é muito difícil você fazer tomar alguma atitude enquanto essa pessoa é primeiro-ministro ou presidente. Ele foi denunciado enquanto exercia o cargo. Tá? Por conta dos seus ataques tanto ao Sudão do Sul quanto à região do Darfur, que eu vou mencionar mais para frente também. Então, pessoal, um conflito extremamente sangrento que durou muito tempo. Aí, em 2005, essa guerra terminou, esse conflito terminou, com a previsão de um plebiscito separatista. O que é um plebiscito? É quando a população vai às urnas para escolher o destino do país. Então não é você votar em quem vai ser o presidente, em quem vai ser o deputado, em quem vai ser o prefeito. Não. É quando os legisladores eles submetem algum projeto de lei, algo que será feito à vontade popular. Tá? Então, esse plebiscito dizia o seguinte: foi votado lá no Sudão do Sul, na região que na época era a região sul do Sudão, porque não existia Sudão do Sul. Vocês querem que essa região do sul do Sudão se torne um país independente? E a maioria votou por sim. E aí, em 2011, esse plebiscito foi realizado em 2011, e já em 2011 o Sudão se separou. Então virou Sudão ao norte e Sudão do Sul, um novo país. Então, Sudão do Sul, melhor dizendo, só conseguiu a sua independência em 2011. Tá? E uma coisa aconteceu, né? As pessoas que moravam no Sudão do Sul votou pela separação, e esse referendo, esse plebiscito, ele foi reconhecido pelo Sudão, tá? O que significa ser reconhecido? No ano passado, houve um plebiscito na Catalunha, que é uma região da Espanha, região de Barcelona, todo mundo conhece pelo time de futebol, que brigava, né, que reivindicava a separação da Catalunha da Espanha. A Espanha, gente, é uma coxa de retalho muito grande, porque eram 4 grandes reinos, Navarra, Aragão, Castela e Leão. Então, esses 4 grandes reinos formaram a Espanha, só que você tem diferenças internas. Então, tem a região da Catalunha, que quer a sua independência, tem o País Basco, que quer a independência da Espanha, mas que é uma parte da França também. Tem a Galiza, que também não quer a sua independência porque não tem poder político nem econômico para isso. É diferente de Barcelona, que é um dos centros econômicos da Espanha. Mas se tivesse importância econômica, queria sua independência também. Aí o que acontece? A Catalunha, melhor dizendo, fez esse referendo, fez um plebiscito, as pessoas votaram que queriam a separação, e o governo de Madrid, o governo central, falou: beleza, mas não vai acontecer. Então o governo central não reconheceu o plebiscito feito na Catalunha. Aqui no Sudão aconteceu o contrário. Depois de anos de guerra, o governo sudanês falou: bom, vocês querem independência? Beleza, pega para vocês. Tá? E aí
a região do Sudão foi separada em Sudão do Norte, ou melhor, Sudão, onde a capital é Khartoum, e Sudão do Sul, onde a capital é Juba. Beleza? Mas o que, que acontece, pessoal? As coisas não terminam por aí. Mesmo com o fim do conflito, ainda tem diversos problemas na região. Primeiro, porque o Sudão do Sul é um dos países mais pobres do mundo. Dá para imaginar. Um país que teve, desde 1965, menos de 20 anos de paz, a gente pode imaginar que é um lugar bastante atingido pela guerra, bastante atingido pelos conflitos. Tá? Outra coisa, o Sudão do Sul é onde tem as principais reservas de petróleo do Sudão, tá? Sobretudo ao norte do Sudão do Sul. Mas as refinarias, os portos, as ferrovias e a maneira de você escoar o petróleo, ou seja, vender o petróleo, passa pelo Sudão. Esse mapa aqui está errado, tá, gente? Não é Sudão do Norte, não, é só Sudão, tá? Mas eu não encontrei o melhor que trazia essas informações, então peço desculpa. Então, mesmo independente politicamente do Sudão, o Sudão do Sul depende economicamente do Sudão, porque ele quer vender petróleo, a principal matéria-prima que ele produz, o principal produto de exportação, é petróleo. Ele tem que enviar esse petróleo para o Sudão. Então, ele fica muito dependente do Sudão. Depende das refinarias do Sudão, do oleoduto do Sudão, dos portos do Sudão, das ferrovias do Sudão. E, eventualmente, eles têm que pagar para utilizar essa infraestrutura. E com isso, eles acabam ganhando menos. Então, já é um país empobrecido e eles não conseguem explorar de maneira satisfatória a principal fonte de renda que eles têm, que é o petróleo. Tá bom? Para piorar a situação, entre 2013 e 2018, lembrando, pessoal, o país ficou independente em 2011. Então, 2 anos de paz. 2013 a 2018, Sudão do Sul passou por uma outra guerra civil, a guerra civil interna, por conta de disputas políticas, disputa onde 2 grupos queriam tomar o poder. E também tem um caso de Darfur. Então observem esse mapa aí, esse mapa está em inglês, tá? Sudão, South Sudan, Sudão do Sul, e nós temos uma área ali ao oeste que é a região do Darfur, uma região bem próxima, que faz parte do deserto do Saara, uma região bastante árida, bastante seca, mas que o Sudão vem atacando as populações que moram ali em Darfur, tá? E existem, isso não aparece no nosso noticiário, tá, gente? Mas todos os meses, para não dizer todas as semanas, tem casos de bombardeio ou de ataques terroristas ou de ataques militares do Sudão na região de Darfur. E por consequência, Darfur quer se tornar independente, ou seja, lá está iniciando um processo de separação do Sudão. Então, pessoal, desde quando o Sudão se tornou independente até hoje, 2020, nós temos conflitos lá, temos guerra, temos pessoas morrendo por conta de conflitos religiosos, por conflitos políticos, por conflitos ideológicos. Você acha que o Brasil é ruim porque tem uma briga entre direita e esquerda? Imagine um lugar desse que está há anos e anos ininterruptamente sofrendo com guerras. Tá bom? Agora, deixando o Sudão um pouco de lado, vamos falar da Primavera Árabe. O que é a Primavera Árabe, gente? Eu falei daquele contexto de fim do colonialismo. Falei, Primeira e Segunda Guerra Mundial teve como motivos, além de questões da Europa, a busca por colônias. Todos os países da Europa queriam colônias na África e uns tiveram mais do que os outros. Acabou a Segunda Guerra Mundial, esses países da África aos poucos foram ganhando a sua independência ou lutaram por ela, e no lugar desse governo colonial, na sua grande maioria, se instalou um regime ditatorial que a gente já viu. Vimos o caso de Ruanda, vimos o caso de Angola, vimos o caso da África do Sul e do Apartheid. Então,
Essa é a principal origem do conflito, ou seja, um governo ditatorial que não aceita uma transição democrática, que exclui as pessoas do processo democrático, que impede que essas pessoas votem, que impede que essas pessoas tenham acesso à saúde, à educação, enfim. Tá? E isso não foi diferente na África Islâmica. Lembra, a África Islâmica, aquela parte mais ao norte, tá bom? Acontece que em 2011 tem início uma série de protestos e manifestações contra esses governos autoritários. Tá? E essas manifestações, sobretudo nessa África Islâmica, na parte norte do continente africano e na Península Arábica, ali no Oriente Médio. Tá? Por quê? Governos autoritários, uma crise econômica que atingiu toda a população, as pessoas não conseguiam ter o mesmo nível de luxo, de conforto, de consumo que tinham em anos anteriores. Então, tudo isso gerou uma revolta na população. E esse momento ficou conhecido como Primavera Árabe. Tá? E essa foto que vocês estão vendo aí é de um manifestante, eu não sei de onde ela foi tirada, mas está escrito Facebook. Por quê? A Primavera Árabe ela foi caracterizada por ser o primeiro as primeiras manifestações que foram transmitidas pela internet ou que foram marcadas pela internet. Então, a população ela se organizava pela internet, falava, olha, hoje vai ter manifestação tal hora em tal lugar. E o pessoal aparecia. E lá na manifestação, as pessoas pegavam seus celulares, seus smartphones e transmitiam, faziam uma transmissão ao vivo do que estava acontecendo. Então, quando o Estado, quando o governo mandava o exército para essas pessoas, para agredir, para matar essas pessoas, tudo estava sendo filmado. Então, foi a primeira revolução aí causada que foi transmitida pela internet. Ela tem esse impacto por ser transmitido via internet quase que em tempo real, tá bom? E não foi um conflito localizado, tá, gente? Essa foto aqui foi do Egito. Essa que eu falei que eu não sei de onde foi, mas aconteceu em vários países ao mesmo tempo, tá? Então, algumas vitórias que a Primavera Árabe teve derrubada do ditador o Zine Ben Ali, da Tunísia. Ele estava há mais de 20 anos no poder. Derrubada do Hosni Mubarak, do Egito, 30 anos no poder. E a derrubada do Muammar Gaddafi, na Líbia. Tá? Esse aí é o Muammar Gaddafi. Ele ficou 42 anos no poder na Líbia. Então, 42 anos ele presidindo a Líbia. Tá? Quando eu era um aluno, um jovem estudante não, porque ainda sou jovem, né? Quando eu era um estudante, o Gaddafi foi o ano que o Gaddafi foi deposto. Eu lembro que eu via nos jornais os conflitos que aconteciam na Líbia e dos escândalos de corrupção envolvendo o Muammar Gaddafi, e eu lembro muito bem quando ele foi deposto, tá bom? Mas nem tudo são flores, tá? A gente teve movimentos contrários também. Então, mas assim, teve em alguns casos abertura política, ou seja, derrubaram um ditador e conseguiram instalar um regime democrático, com sucessão de poderes, transparência nas contas públicas, porque esses ditadores eram muito corruptos e eles escondiam isso da população, ninguém tinha acesso, não tinha transparência. Reformas econômicas, aumento da liberdade individual, porque você, às vezes, o ditador, ele proibia você de ter uma religião, você tinha que seguir a religião dele. Então, essas foram algumas vitórias, mas tem também os contras, vamos ver isso agora. Na maioria dos países, teve um reflexo contrário. Por quê? De um lado você tinha os manifestantes, do outro você tinha a força do Estado. Você gera uma violência dupla do Estado e desses manifestantes. Em alguns casos, os manifestantes não conseguiram derrubar o governo. Eles enfraqueceram, mas não derrubaram. E aí você gerou o quê? Guerra civil. Em guerra civil, surgem outros grupos querendo o poder. E o caso mais emblemático que a gente pode citar agora é na guerra civil na Síria. Na Síria tem o Bashar al-Assad, que é o governante, que tem do seu lado o exército, até porque ele é o dono do país praticamente.
Você tem, de um lado, os rebeldes que querem derrubar o Bashar al-Assad e que não conseguem, mas o Bashar al-Assad também não consegue vencer os rebeldes, então gera uma violência dupla. E você tem um terceiro grupo, que são os curdos, que é uma minoria étnica que vive na Síria e que tenta sua independência e que acaba sendo massacrado pelos dois lados. Então eles querem formar um país novo, o Kurdistão, numa área lá da Síria, e eles acabam sendo bombardeados, atacados pelos dois lados. E gera isso que a gente vê na Síria hoje, um cenário de guerra civil descontrolado, de pessoas morrendo e de uma imigração desenfreada para a Europa, porque a Síria está ali no Oriente Médio, bem próximo da Europa. Então as pessoas não querem ver nesse cenário de guerra. Então eles acabam fugindo para a Itália, para a Turquia, para a Espanha, para fugir desse cenário de guerra. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Um abraço e até mais.